Primeiro eu gostaria de pedir principalmente para o pessoal que está sentado mais atrás e mais para frente, porque infelizmente a tecnologia nos traiu mais uma vez e na hora que eu passar um vídeo vai ter que ser pelo áudio do computador, ou seja, quem estiver muito atrás vai acabar não podendo escutar, então eu gostaria de pedir um pouco de paciência de todos para que se levante e venham sentar um pouco mais frente. Se quiser sentar aqui no chão, podem se à vontade, tá bom? De qualquer forma, algumas pessoas devem estar surpresas ao ver esse primeiro slide. Porque desde o momento em que o Jair falou que a gente ia ter uma aula que a gente teria escolher o tema, eu estava repetindo, eu vou falar sobre Júlio César. E pelo último mês eu fiquei pensando em Júlio César, pensando sobre Júlio César, estudando Júlio César. Eu praticamente saí de casa falando latim usando toque. Tanto que eu falava de Júlio César. E ontem à noite eu estava pensando, até que enfim vai chegar essa apresentação e vou falar sobre Júlio César. Estava tudo pronto para falar de Júlio César. Porém, um homem muito sábio ao qual eu admiro demais, chamado Victor Hugo, disse uma vez que existe uma força que está acima de todos nós e em nossas vidas ela vai nos atacar e vai mudar tudo aquilo que nós programamos, que se chama Anaitos, ou fatalidade. Fatalidade seria como as gárgulas de Notre Dame que estão eternamente nos vigiando e esperando o momento certo para mudar tudo. No meu caso, felizmente, foi uma Anaitos positiva, porque ontem eu tinha recebido o meu salário e eu decidi que eu poderia comprar um presente para eu mesmo. E aí eu decidi comprar um encadernado de uma das minhas histórias prediletas, e na minha opinião a melhor história de super-heróis já escritas, Reino da Manhã. E enquanto eu estava lendo a introdução, eu me deparei com um texto que foi praticamente como um espelho em letras para mim. Eu me vi tanto nesse texto que eu me senti com uma energia tão grande, um impulso imenso de falar sobre esse tema. Um impulso tão grande que eu cogitei por muito tempo simplesmente jogar fora toda a palestra de um mês que eu preparei sobre Júlio César somente para falar sobre isso. Me lembro muito bem, era 10h30 da noite, eu olhei para o relógio e eu escutei a vozinha lá do Bom Senso falando: Ivan, tu é um idiota, você está preparando isso há um mês, são 10h30 da noite, tu tá morrendo de sono, trabalhou muito hoje, você vai jogar mesmo tudo isso fora para começar um novo trabalho do nada? Isso é impossível, é loucura. Mas tem uma frase de Napoleão Bonaparte que eu adoro e eu tenho que seguir na minha vida sempre, que é: impossível não é uma palavra francesa. Então, com uma dor no coração, sim, eu não vou negar que a apresentação estava muito boa, joguei aquela sobre Júlio César fora e comecei essa. E antes de falar sobre os mitos, deuses e heróis, eu gostaria de ler um dos parágrafos do texto que me motivou a estar aqui falando sobre isso hoje. O texto foi escrito por Eliot S. Magni, que é um escritor tanto de romances quanto de quadrinhos. É disso que Reino da Manhã se trata. Atualmente estou terminando de escrever um romance de mais ou menos 100.000 palavras, assim, uma atrás da outra, e com pouquíssimas imagens, todas desenhadas por Alex Ross. O nome dele será Reino da Manhã, e é uma versão em prosa da história que está a seguir. Para escrevê-lo, eu, assim como Mark e Alec, preciso acreditar em heróis. E eu acredito em Superman. Sério, acredito realmente na Mulher Maravilha. Imagina só, acredito em Papai Noel. Acredito que o homem foi a lua. Acredito em todo o Pesach, a Páscoa judaica, o profeta Elias aparece para tomar o vinho. Acredito em metáforas. Metáforas são reais. É por isso que as escrituras não são feitas só dos provérbios e profecias que o pastor Mackay despeja sem pensar nas páginas que se seguem. Mas é o motivo dessas escrituras envolverem e capturar esses ditos em parábolas, as alegorias e metáforas que nos ensinam nossos valores. Você tem diante de si o embate do bem contra o mal, claro, mas mais do que isso. Tem conflitos de julgamento, conflitos entre interpretações diferentes do que sejam o bem e a justiça, e disputas sobre quem sofrerá as consequências do mal que nasce de nossas boas intenções. Esta é uma história de amor. Esta é uma história de ódio, de ira. Esta é uma Ilíada. É a história de como nós mesmos, você, eu, decidimos usar quaisquer habilidades ou poderes especiais que tenhamos e que estejam um pouco além da capacidade normal de uma pessoa. Esta é a história sobre uma verdade distorcida, justiça postergada e o ideal americano deturpado nas mãos de manipuladores baratos. Por que essas palavras me comoveram tanto? Diga-se de passagem, porque todo mês, literalmente todo mês, eu faço questão de assistir Star Wars novamente, quando eu já sei praticamente o filme de cor, já sei praticamente todas as cenas, eu consigo explicar detalhes por detalhes, que nem os criadores do filme conhecem esses detalhes.
Por que raios a Jéssica continua lendo Shakespeare quando todo mundo sabe que Romeu e Julieta vão morrer no final? E venhamos e convenhamos, Romeu e Julieta é um amor meio simples demais. Tipo, já estive na casa dela, já tive fotografia. Eles se veem uma vez e depois disso se apaixonam. Por que raios? Eu e a Giovana, por exemplo, ficamos tanto tempo discutindo sobre qual é o melhor, Harry Potter e o Senhor dos Anéis, mesmo porque a gente sabe que nenhum dos dois vai conseguir convencer o outro. Ou porque o Edson é esse maluco pro cinema e ele diz pra mim que todo ano ele faz questão de assistir todas as temporadas de Avatar de novo, mesmo ele já conhecendo essa história. Porque eu e o Manuel conseguimos transformar horas em minutos falando sobre as histórias, mitos dos nossos deuses e heróis. Na verdade, a maior pergunta que eu posso fazer é: por que estamos aqui? Por que estamos estudando história? Ah, para saber a verdade sobre o passado. Não! Isso é uma mentira que você contou para você mesmo. Nós nem temos como saber a verdade sobre o presente. Como vamos querer ser arrogantes o bastante para olhar a verdade sobre o passado? Podemos tentar estudar o passado, mas nunca vamos chegar à verdade dele. Nós estudamos essas histórias, nós discutimos essas histórias por um motivo muito simples. E eu estou falando disso por um motivo muito simples. Que é, essas histórias, aquelas que realmente importam, aquelas que a gente carrega pro resto da vida, são aquelas que são maiores do que nós, muito maiores do que nós. São histórias que estão aqui muito antes da gente e que vão continuar muito tempo depois, mesmo depois de mortos. Nós vamos contar para os nossos filhos, e os filhos vão contar para os filhos dos filhos e assim por diante. Eles vão mudar, adaptar essas histórias, mas a essência vai continuar a mesma, porque no fundo, não importa se eu sou um franco-brasileiro aqui no século XXI, ou um romano na Roma Antiga, um egípcio, ou um soldado da Primeira Guerra Mundial, todos nós vamos ter uma coisa muito simples. Somos todos humanos, e vamos ter visões semelhantes em relações ao mundo ao nosso redor. Agora, muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta, estão pensando: nossa, velho, seu nerd, cresce logo, vai falar de super-herói numa apresentação assim, você não tem vergonha? Negócio de criança. Muitas pessoas têm esse preconceito. E eu não vou negar que tipo, os super-heróis não ajudam muito a sair desse preconceito, tipo, olha como eles se vestem. Mas a melhor maneira de combater um preconceito é mostrando ironicamente, algumas histórias reais. Então aqui, este é um relato que eu encontrei na internet. Infelizmente não encontrei quem disse, mas é um relato bastante tocante. Deixa-me ler para vocês. Eu venho lutando contra a depressão desde que tinha 10 anos de idade. Ela me deixou aleijado emocionalmente. Eu estava com 27 anos de idade, não tinha formação, estava desempregado. Então decidi que iria me matar após o Natal. Foi então que o namorado da minha irmã me emprestou essas revistas. O Superman estava morrendo de envenenamento radioativo. Estava tentando completar todas essas tarefas antes de morrer. E ainda tenho tempo de salvar uma garota que está prestes a pular de um prédio. Eu chorei por horas depois de ler isso. Me identifiquei tanto com ela que quase eu podia ouvir o Superman falando que eu era mais forte do que eu imaginava. Agora, toda vez que a minha depressão começa a me tomar, eu repito as palavras dele. Imagino ele me abraçando. Funciona melhor do que qualquer outro remédio que já tomei. Agora, estou na faculdade e sou a melhor aluna da classe. Tenho amigos e tenho uma vida. Simplesmente não me importa se ele é somente um personagem de gibi. Ele salvou a minha vida. Para aqueles que tiverem curiosidade, a história que ela se refere é essa aqui, umas coisas prediletas, Grandes Laços do Superman. E eu já deixei a página marcada, que é a página a qual ela se refere. Então, por favor, não tirem o marcador. Em outras palavras, histórias, por mais simples e bobas que elas possam parecer, são extremamente importantes. Histórias são aquilo que ensinam os nossos valores, são aquilo que ensinam os nossos sonhos, nossas esperanças e nossos medos do futuro. Ou seja, estudar a história das histórias é muito importante. Hoje eu vou falar basicamente de dois tipos de história, dois arquétipos clássicos. Existem centenas de outros, mas infelizmente, como eu digo sempre, eu e Cronos estamos sempre brigando. E o tempo não me permite que eu fale mais. Então eu irei falar um pouco sobre os dois exemplos mais clássicos. Começando pelos... o que define o herói? Essa é uma pergunta bem complicada. Se eu perguntar para uma pessoa que estuda mitologia grega, ela vai falar: o herói é a guerreira, o guerreiro, a amazona, forte, mata os monstros e consegue destruir qualquer inimigo à sua frente. Se eu perguntar para uma pessoa que estuda as lendas medievais, não. O herói é o forte, honrado, é aquele que defende os valores, as virtudes e por isso triunfa. Se eu perguntar para um fã do Rock Balboa, ele vai falar:
O herói é aquele que consegue apanhar muito e ficar de pé ainda. E se cai, se levanta. E se você for ver, atualmente, até esse conceito de herói está sendo colocado muito em debate. Por exemplo, House, o personagem principal é tido como herói para muitas pessoas. Mas ele é completamente imoral, desonesto, cruel às pessoas. Para nós temos que citar Game of Thrones, onde 90% dos personagens são tudo o que a gente menos chamaria de herói. Mas mesmo assim, a gente tem essas pessoas como herói. Porque o que define o herói? O que todos esses tipos de herói têm em comum? É o que eu gosto de chamar de síndrome de Clark Kent. O que é o Clark Kent? O Clark Kent é uma representação básica de todos nós e de como nós nos vemos e nos sentimos. Ele é um jornalista, tem um emprego cansativo, ama uma mulher que não dá bola pra ele, ninguém se importa com ele, todo mundo acha que ele é pequeno e fraco. Porém, dentro dele existe o potencial para uma coisa extremamente maravilhosa. Um homem forte, um homem que é amado por todos, um homem cuja a mulher que ele ama, ama ele. Ou seja, o Clark Kent, ironicamente, através dos óculos do Clark Kent, todo mundo acredita, é como nós vemos as histórias. O herói é aquele que, por algum motivo, nós nos identificamos e pelos olhos dele conseguimos ver essas histórias, essas metáforas e tudo isso que vai acabar nos ensinando alguma coisa. Pois bem, tanto que é por isso que tem muitas pessoas que se identificam até mais com os vilões do que com os heróis. Porque o vilão, de certa forma, também é um herói para ele mesmo. Nenhum vilão se vê, tirando alguns vilões mal construídos, nenhum se vê, eu sou a essência de todo mal, Não, o vilão, ele acha que está fazendo a coisa certa para ele. Existem seus exemplos, mas a grande maioria vai ser assim. Qual que é o teu herói principal? Olha, tem vários. Eu acho que eu vou citar aqui o Mais exemplo. importante. Eu acho que, então, eu não dizendo que é o melhor, mas na minha opinião, o mais importante é o Superman. Porque ele vai ter dentro de si todas as características clássicas do herói. Para mim, ele é a representação mais perfeita que nós temos hoje do mito grego atual. Pois bem, falemos então sobre a jornada do herói. Aqui eu coloquei vários heróis que eu adoro, outros nem tanto assim. Mas você deve estar pensando, o que esses heróis diferentes têm de ser? O que Luke Skywalker, Bilbo, Frodo, Perseu, Harry Potter e Neo têm de ser? Eu só coloquei alguns exemplos, eu podia colocar milhões de imagens nesse slide se eu quisesse. Bem, a história dele segue a clássica jornada do herói, que se você for ver, está na base de grandes histórias que conhecemos. A jornada do herói começa com a casa do herói. É o momento em que ele está em paz, com a família, com os amigos, e tudo parece ser comum. Alguma coisa que não é constante, mas é bastante comum, é ser uma origem humilde. Fazendeiro, burguesinho, pescador, mora debaixo do armário, técnico de informática. Posso continuar essa lista? Superman, fazendeiro. Mas não é para todos que isso se aplica. De qualquer forma, vai chegar o chamado da aventura. Uma carta trazida por uma coruja, 2 droids com os planos secretos da Estrela da Morte, um convite para entrar na Matrix, ou então, literalmente um chamado para alguém chegar na sua casa e vamos para uma aventura, como o Bilbo. Depois disso, nós temos o sábio, a figura do homem sábio que vai tentar ajudar, auxiliar o herói a continuar a seguir em frente. Ele pode ser o Dumbledore, Obi-Wan Kenobi, Mestre Yoda, Gandalf, Morpheus, dentre muitos outros. Depois disso, o herói está pronto para pela primeira vez enfrentar o inimigo, enfrentar a grande adversidade. Mas ele fracassa. Cai no chão, quase à beira da morte e, dependendo dos casos, até morrendo. Já dizia Jesus. Nesse momento é o momento da crise, do desespero. E é nesse momento que o herói realmente vai provar que é um herói. Pois a pessoa comum é a pessoa que, ao enfrentar o desafio e cai, fica no chão. O herói é o que se levanta para apanhar de novo. Já dizia Rocky Balboa. É o momento, então, por exemplo, que Voldemort começa a triunfar, Darth Vader vence de Luke Skywalker, Bilbo, Frodo começa a enfrentar inimigos que parecem ser grandes demais para ele. Mas eles seguem em frente e no final temos a segunda confrontação com o grande adversário e, por fim, o triunfo. A jornada do herói acaba com o retorno para casa. Pode ser literalmente a mesma casa ou pode ser alguma casa no sentido metafórico de casa, lá. Mas uma coisa é muito importante, o herói nunca é o mesmo. Eu acho que uma das nossas melhores expressões foi Senhor dos Anéis. Pois quando o Frodo volta para casa, a primeira coisa que ele fala é: esse mundo não pertence mais a mim. Eu não sou mais a mesma pessoa que partiu aqui. Eu não posso mais ficar aqui onde eu estou agora. A jornada do herói é algo que está presente em toda a nossa história por um motivo muito simples. Ela é uma representação das nossas vidas.
Talvez a gente não enfrente tipo, dragões, o Voldemort ou um monstro gigante nas nossas vidas, mas nós também temos nossas adversidades. Pode ser uma prova, pode ser a garota que senta na sua frente que você está apaixonado e não tem coragem para falar, pode ser algum problema familiar, pode ser qualquer tipo de problema. Mas é a dificuldade que nós temos que aprender a lidar e enfrentar. É mais importante de tudo, muitas vezes a gente vai cair. Quem nunca levou aquele chute na bunda épico, ou então não recebeu aquele emprego que queria, ou foi demitido de um emprego por um motivo besta, isso acontece nas nossas vidas. Só que o que a jornada do herói nos ensina é que isso acontece com todo mundo. Mas o herói é aquele que se destaca, é aquele que consegue se levantar. Bem, dando continuidade, o segundo arquétipo que eu vou falar é do Messias. Nesse caso, eu vou pegar somente dois exemplos. O de Moisés e de Superman. Pego esses dois exemplos porque, para aqueles que não sabem, o Superman foi criado por judeus. Ou seja, ele carrega muito da história de Moisés dentro de si, como eu vou mostrar agora. E, na minha opinião, um homem que conseguiu de maneira espetacular, resumir, fazer uma síntese da jornada que o Messias deve passar, foi Grant Morrison, na história que está passando por aí. Grandes astros, Superman, o qual ele conseguiu resumir com 8 palavras a jornada do Messias, que é planeta condenado, cientistas em desespero, última esperança, casal bondoso. Casal? Bondoso. Gostaria de agora pedir a atenção de vocês, porque provavelmente vai ser meio baixo desse computadorzinho aqui, mas eu vou passar um vídeo. Não deu pra pôr do som? Não consegui. Que é a primeira cena de um dos meus filmes prediletos. Aqueles que não assistiram, por favor, já assinei. assistam, porque vocês vão estar fazendo tempo, por favor, para vocês assistirem. Tá tudo no máximo. Se você tivesse apresentado ontem, não seria essa apresentação. Não seria essa. Isso. Sobre a testa, Elohim, ó Senhor, ouça o nosso clamor, Senhor, dessa estrela. Ó Senhor, liberta-nos, o seu povo é aqui, cantamos o fim, liberta-nos. ילדי הטוב והרע, אל תירא ואל תפחד, meu amor, nada tenho pra lhe dar, só a chance de escapar, pra vê-lo outra vez, como a Deus lhe Essa primeira cena sempre muito, pessoal. É só uma recomendação, quem não assistiu esse filme, é O Príncipe do Egito, eu recomendo para todos. E para aqueles que forem religiosos, na minha opinião, nesse filme tem a melhor representação de Deus que eu já vi num filme.
Eu pessoalmente acho que na história do Moisés, Deus é um pouco cruel demais pro meu gosto. Mas tem uma cena que eles mostram o Deus de amor que é tão bonito. Eu não sei o que é aquela cena de tão bonita, mas vale muito a pena assistir esse filme. De qualquer forma, voltando ao mito do Messias, como nós aplicamos ele a uma história atual, que é a história do Superman? Bastante simples. O planeta condenado, ou no caso dos hebreus na história de Moisés, é aquele planeta que não existe mais esperança, é aquele lugar que já deu tudo o que tinha que dar. Literalmente, a história de Krypton. Que não importa, por mais que tenha muitas interpretações do que era Krypton, uma coisa se mantém. Krypton sempre aparece com uma sociedade que está envelhecida, que já está morrendo, que não aguenta mais e que o planeta vai explodir. Cientistas em desespero, ou no caso de Moisés, a própria mãe de Moisés. São aqueles que vão pegar o seu filho, a última esperança, e tentar tirá-los desse mundo que já não tem mais nada a oferecer para enviar ao novo mundo, para guiar esse novo mundo, para que esse filho deles possa perpetuar o legado das coisas boas que existiam aqui no futuro. É mais ou menos a representação do presente, você querer pegar as coisas boas que estão no passado e levar para o futuro. Temos então a jornada, no caso de Moisés, no Rio Nilo, ou no Superman, numa espaçonave vindo em direção para cá. O interessante da história de Moisés é que a simbologia do rio ela é extremamente importante para inúmeras culturas, pois o rio é um simbolismo de vida. Tanto que na cultura celta, se você tinha um filho e você não sabia se esse filho era realmente seu, a tradição é que você pegasse essa criança, colocasse em cima de um escudo e colocasse esse escudo num rio. Se o rio levasse a criança em segurança até o outro lado, significava que o filho era seu. Se a criança afundasse, era um filho ilegítimo. Mas vamos... é muito simpático. Mas também vamos ter, essa simbologia do rio, do mar, como uma forma de vida e renascimento. E Moisés, obviamente, e Noé. O mundo inteiro estava debaixo d'água e o mundo renasceu através de uma pequena árvore de madeira. Também é o caso de Perseu, que logo depois de ter nascido foi colocado dentro de um sarcófago junto com a sua mãe e jogado nos oceanos. Ou seja, existe uma certa simbologia que se o oceano deixou que você vivesse, a pessoa não será grandioso. Então ele te protegeu. No caso do Superman nós não temos um rio, mas metaforicamente nós temos a viagem ao espaço. Já que lembremos que quando o Superman foi criado era o início da era das tecnologias, então o ser humano estava querendo colocar a tecnologia no meio de tudo. Depois nós temos o casal bondoso. O casal bondoso é o casal das pessoas que pertencem à nossa realidade, ao nosso mundo, que vão acolher esse Messias, esse ícone. No caso de Moisés foi a mulher do faraó, e no caso do Superman são os fazendeiros Clark e Martha Kent. A primeiro momento, o Messias ele vai crescer como se fosse uma das pessoas do meio onde ele criou. Ou seja, Clark Kent foi educado como Clark Kent, não como Kal-El, o kryptoniano. Só que, na vida do herói, vai chegar algum momento em algo que é algo dramático, importante, que vai ocorrer, que vai mudar, que vai fazer com que ele deixe de se tornar a pessoa e assuma o legado que ele nasceu para carregar. Alguma tragédia. No caso de Moisés, foi o momento em que ele assassinou um egípcio e se sentiu extremamente culpado por isso. E no caso do Superman, por mais que varie dependendo da história, na maior parte dos casos é ou quando o pai dele morre, como ocorre no filme dele, ou então quando os dois pais morrem. Mas existe um corte do laço paterno ou do mundo onde você vivia, alguma coisa extremamente violenta, que é o que vai te tornar no ícone, no Messias. A história do Messias é uma faca de dois gumes. Porque, por mais que a gente pode olhar o lado positivo dela, nos inspirar por ela, nos ver dela e querer ser uma pessoa mulher por causa do Messias, também tem um lado negativo. Existem as pessoas que estão eternamente esperando o Messias. Na política brasileira você vê isso todo mundo acha, não, esse é o político que veio do céu, Apolo contou para esse cara e falou, você é o político que vai salvar a todos nós. Não dá para ficar esperando o Messias ou que o Kal-El venha no seu foguete. Digo, uma coisa que os Messias têm em comum é que eles não esperavam o Messias. Eles falaram, o mundo está com problemas, eu vou resolver isso, eu não vou ficar aqui sentado esperando que venha um ser superior me salvar. Para finalizar, vamos falar das histórias na história. Eu peguei essa frase aqui do Napoleão Bonaparte por dois motivos. Primeiro, porque como a professora Etiane disse, eu sou incapaz de fazer uma palestra sem citar Napoleão. Verdade. Segundo, eu falo que essa é uma frase que eu acho muito boa e historiadores citarem, que é... O que foi que você falou? Sou capaz? Sou incapaz de fazer uma palestra sem citar Napoleão. Que é, história
nada mais é do que mentiras que todos decidiram não questionar. Isso é uma verdade. Porque se você for ver os grandes líderes, inclusive Napoleão, e eu posso até dizer principalmente Napoleão, eles são ótimos manipuladores de história. Eles pegam a história e vão modificando ela para transformar na história que eles desejam. E foi por isso que no começo dessa palestra eu falei que é impossível você chegar na verdade do passado. Porque a verdade do passado vai ter, primeiro, um véu escondendo o que é o próprio passado em si tempo. Segundo, o véu das pessoas que quiseram modificar ela. Segundo, dos pontos de vista. É por isso que a história não fala sobre verdade. Porque se falasse sobre verdade, a gente não teria que escrever a história constantemente. No tempo todo a gente não teria mais emprego. A Wikipédia teria roubado nosso emprego há muito tempo. Em outras palavras, você saber estudar a história das histórias é muito importante. Porque muitas pessoas vão falar, não é importante saber mitologia grega. Um bando de historiantes gregos contavam. Pra que eu vou querer saber a versão mitológica da versão da Batalha de Kadesh no Egito Antigo? Afinal, é impossível que o Deus tenha descido no faraó e que o faraó sozinho tenha derrotado o exército inteiro. Eu não estou aqui para questionar se essas histórias são ou não verdades ou mentiras. Isso vai da fé de cada um. Porém, o que é um fato é que da mesma forma que no Sociedade dos Poetas Mortos o professor falou que nós somos seres humanos e por mais que advogados, médicos sejam importantes, nós vivemos pela poesia. A parte, digamos, fria da história, que são esses fatos, esses dados que a gente passa dentro da biblioteca estudando, são muito importantes. Porém, sem a história das histórias, sem a parte humana, sem querer compreender por que as pessoas falavam isso, o que elas falavam, sem querer estudar os mitos, as partes, a história se torna vazia, sem coração, se torna simplesmente fatos que você fica falando, os alunos vão ficar... E daqui eles vão responder a prova, daqui 5 minutos vão esquecer. Eu digo sempre, o professor pode ser aquele que simplesmente, um bom professor pode ser simplesmente aquele que fala muito bem e faz com que a informação entre na cabeça das pessoas. As pessoas vão responder às provas, vão passar na matéria, vão ficar felizes, vão achar que você é um professor, daqui 3 anos elas não vão lembrar qual é a matéria ou qual é o seu nome. E existe um caso mais raro, que são os professores que conseguem colocar a matéria primeiro na cabeça e depois no coração. E as coisas que entram pelo coração não saem mais de lá. Bem, eu gosto de terminar as minhas aulas sempre com alguma frase bonita, uma frase de impacto, de algum pensador famoso, alguma coisa assim. Mas eu fui pesquisando e eu encontrei várias frases boas, vários discursos, mas nenhuma falava realmente o que eu queria dizer. Então eu literalmente banquei o Messias e falou, não, já que eu não consigo encontrar ninguém que me ajuda, eu vou me ajudar. Então a minha frase para finalizar é, afinal, qual é o segredo dos heróis para conseguirem feitos maravilhosos e impressionantes? O segredo não é ter vindo de Krypton, ser milionário e ter uma fantasia de morcego no guarda-roupa, nem ser o último membro da família Skywalker, ou escolhido pelo destino, deuses, magia, força superior, Megazord ou todas as alternativas anteriores. O simples segredo é aquilo que todos os personagens citados têm em comum. O segredo de acreditar em si mesmos.